Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje a gente está falando um pouco sobre a interpretação geométrica de um sistema linear, né? Então aqui é só um sistema linear, 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 com duas equações e duas incógnitas, que a gente costuma chamar de 2 por 2. Então você tem duas equações e duas incógnitas. Isso significa um sistema 2 por 2, certo? Então a gente tem um sistema 2 por 2 linear, e aí eu quero lembrar vocês o seguinte: ax mais by mais c igual a zero representa, no plano cartesiano, deixa eu só baixar um pouquinho isso aqui, no plano cartesiano, isso aqui representa uma reta. Então se isso daqui é uma reta R, no plano cartesiano, ela tem esse formato: ax mais by mais c igual a zero, onde A, B e C são coeficientes reais, certo? Repara o seguinte: se você pegar essa equação aqui e reescrever ela assim, ó, dividindo todo mundo por A, na verdade nem precisa, mas você pode passar o C para o outro lado, você vai ficar com AX mais BY igual a menos C. Isso aqui, ó, essa expressão, ela se parece bastante, na verdade é idêntica, às equações que a gente usa em sistemas lineares. Isso quer dizer que as equações de sistemas 2 por 2 representam retas no plano cartesiano, ou seja, retas em R2, certo? Então, toda vez que temos um sistema com duas equações e duas incógnitas, podemos interpretar a classificação do sistema olhando para retas, beleza? Bom, mas o que acontece se o sistema é possível e determinado? Como que a gente interpreta isso graficamente? Bom, se o sistema é possível e determinado, como a gente já viu anteriormente, se o sistema é possível e determinado, a gente pode verificar que ele tem uma única solução. Como são duas retas, né, para que duas retas tenham um único ponto de interseção, elas devem ser concorrentes. Então, esse ponto aqui, chamado de P, e essas retas R e S se cruzando apenas em um ponto, R e S são chamadas de concorrentes e P de coordenadas x, y representa a solução que já sabemos que é única. Ou seja, se um sistema é possível determinado, SPD, ele é representado por duas retas concorrentes no ponto P, onde P, né, como eu já falei aqui, ó, x, y, é a solução única do sistema, certo? Então, toda vez que o sistema apresenta duas retas concorrentes, né, se você já viu a parte de retas de geometria analítica e sabe identificar isso, você já consegue classificar o sistema mesmo sem resolver. Bom, e quando ele for possível indeterminado? Bom, nesse caso, então, a gente deve ter infinitas soluções. Para que isso aconteça, qualquer ponto de uma das retas deve ser solução. Então, sei lá, um ponto P, ou um ponto Q, ou um ponto T, todos participam de R e de S, ou seja, R e S devem ser coincidentes. E desse modo, qualquer ponto de uma reta é também ponto da outra. Ou seja, qualquer valor de x e y que eu coloco
em uma equação satisfaz também a outra. Então a gente vai ter retas coincidentes, no caso de um sistema possível indeterminado. E por fim, quando a gente tem um sistema impossível, o que acontece? Se o sistema é impossível, então você vai ter retas RS paralelas. Por que paralelas? Porque se RS são retas paralelas, R interseção S é igual a vazio, ou seja, o conjunto de solução é vazio. Não existe ponto, então não existe um ponto P, X, Y que satisfaça ao mesmo tempo R e S. Então, o conjunto de solução, nesse caso, é vazio, ou seja, R e S são paralelas distintas. O fato de eu dizer paralelas distintas é só para você diferenciar as paralelas coincidentes das paralelas distintas. Em alguns livros e alguns autores dizem que retas coincidentes também são paralelas, tá? E aí, quando eu digo paralelas distintas, eu elimino essa possibilidade de a gente estar num sistema possível indeterminado, garantindo que o sistema é impossível. Então, se você já conhece um pouco sobre geometria analítica e consegue identificar se a equação de duas retas representam retas coincidentes, você já sabe que o sistema formado pelas duas retas é possível indeterminado. Se você consegue identificar duas retas, né, vendo que elas são paralelas, você já sabe que o sistema formado pelas equações das duas retas é impossível. E, lembrando aqui do começo, se você consegue identificar que duas retas representam, duas equações representam retas concorrentes, você tem um sistema formado por essas duas equações que é possível determinado e, portanto, admite solução única. Beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou, clique em gostei. Até o próximo vídeo. Até mais.